Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! A Igreja no Brasil celebra a importância da defesa da vida. E para defender a vida em seu momento mais delicado, desde 2005 em todo o país é celebrado o Dia do Nascituro. Em Belém, o Dia do Nascituro foi marcado por um período de reflexão. A repórter Caroline Guimarães conversou com a professora Daniela Benayon sobre a importância deste dia. No dia 1º de novembro, a Igreja no Pará celebra o Dia do Nascituro, o que nos faz viver um momento de reflexão sobre a importância da vida. E é para falar sobre essas reflexões que eu converso agora com a professora Daniela Benayon, que é professora de Biologia. Professora, dentro de todas essas reflexões, quais são os principais temas que estão em pauta? Em primeiro lugar, o direito à vida de todo cidadão, que é garantido pela Constituição. Em segundo lugar, a reflexão de que todos nós precisamos defender esta causa, seja nas nossas paróquias, seja nas nossas escolas, nas nossas famílias. Então eu penso que a família ela é um elo que vai fazer com que muitas pessoas reflitam sobre o direito à vida. Agora, dia 1º de novembro, é o Dia do Nascituro. Explique-nos o que é o Nascituro e qual a importância de celebrar esse dia. O nascituro é a criança que ainda não nasceu. E até onde se entende, inclusive o pai da embriologia moderna, ele diz que a vida começa com a concepção. Então, se a vida começa com a concepção, desde então esta criança merece ser respeitada como ser vivo, como ser humano, e merece todo o direito a viver. Independente de ter ou não ter uma anomalia genética, independente de ser ou não anencéfalo, não importa. O nascituro ele merece todo o respeito como ser humano, porque ele é constituído ser humano desde a sua concepção. Muito obrigada, professora, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Notícias Pastorais. E eu conversei com o advogado Sandro Alex, do Centro de Bioética da Amazônia, sobre a questão jurídica do Dia do Nascituro e da defesa da vida. Acompanhe. Quando tratamos a questão da defesa da vida, devemos entender também essa situação no âmbito jurídico. Por isso, temos aqui ao nosso lado o doutor Sandro Alex, ele é advogado, doutor em filosofia do direito, não é isso, doutor? Primeiro, explica pra gente, quando falamos em defesa da vida, a gente discute que recentemente no país tiveram vários projetos de lei a respeito da descriminalização do aborto. Como é que a gente pode ver o papel do Estado brasileiro quando se tem esses assuntos em pauta? Eu creio que esses são temas que mereçam uma discussão honesta e franca. A questão principal é envolver o maior número de pessoas, de grupos relevantes da democracia brasileira, da sociedade civil brasileira, dessa discussão que deve ser ampla, deve ser democrática, deve ser uma discussão aberta e, repito, uma discussão honesta. O ponto a respeito do qual nós precisamos ter muito cuidado é transformar essas discussões em discussões que venham a ser decididas em tribunal e venham, portanto, a diminuir o caráter necessariamente democrático e deliberativo de projetos dessa natureza. Quero dizer, ao invés de se discutir problemas dessa natureza no Congresso Nacional, que é a casa onde isso deve ser debatido, nós judicializamos o problema. Levamos o problema para os tribunais superiores ou para a instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal define a coisa de baixo para cima, sem um amplo debate, porque é da natureza do processo judicial que seja assim. A sentença decide e ela não vai decidir na base do voto popular. Isso aconteceu com o problema do aborto dos fetos anencéfalos. Esse foi o grande debate. Nós devemos considerar esses argumentos porque eles não são argumentos de natureza privada. Eles não dizem respeito apenas a uma deliberação privada de fé dentro das nossas casas. Esses são argumentos públicos também. Agora, quando a gente percebe que o governo ele vai se abrir para escutar essas entidades religiosas, é aí que a gente vê o papel desse Estado laico, que é a representação do Brasil? O Estado é laico, ou seja, não religioso, precisamente porque ele
deve abrir-se ao diálogo. É um equívoco nós acreditarmos que a laicidade desse Estado signifique que ele dialogue apenas consigo próprio, porque isso não seria diálogo, isso seria um monólogo solitário, solipsista, isolado e que desconheceria completamente a realidade dentro da qual ele está inserido, a realidade dentro da qual ele está inserido, de pessoas reais, de opiniões reais, é um Estado, no caso do Estado brasileiro, dentro de uma sociedade que é majoritariamente religiosa. E dentro dessas religiões, majoritariamente cristã. E nós, cristãos, temos alguma coisa, se não muita coisa, a dizer sobre esse problema. Temos esta opinião. A questão da laicidade é porque não será a religião ou nenhuma entidade religiosa a decidir a questão. É o Estado a decidir a questão através dos seus mecanismos democráticos. Mas ignorar o argumento religioso, que é também um argumento racional e, portanto, passível de se tornar uma razão pública, é negar não apenas o Estado laico, mas mais grave, é negar o Estado de direito, o Estado democrático de direito. Com o tema A Cultura dos Direitos Humanos e os Avanços Tecnológicos, o Regional Norte 2 da CNBB promove a partir do dia 30 de novembro o 2º Simpósio de Bioética. O evento acontecerá no Colégio Santa Rosa, em Belém. Porque grande parte dos católicos brasileiros não é praticante. Este é o questionamento que reúne na capital pernambucana centenas de leigos de várias partes do país. É o 4º Encontro Nacional dos Leigos da Igreja no Brasil. O evento faz parte da programação da CNBB pelos 50 anos do Concílio Vaticano II. O leigo não é ator coadjuvante, mas tem um papel principal na nova evangelização. E para entender melhor este dever, a Comissão Episcopal para o Laicato reuniu na capital de Pernambuco representantes de movimentos pastorais e novas comunidades. À luz dos documentos do Concílio Vaticano II, os participantes têm o objetivo de analisar o trabalho de evangelização que realizam. Nós queremos buscar trabalhar a identidade, aquilo que nos une, é o ser cristão leigo, né? Que é o cristão típico, foi batizado, passou a ser membro do povo de Deus e respeitando os carismas, né, os ministérios, as muitas manifestações, expressões laicais, a gente busca a unidade. Faz a unidade e potencializa a missão. A missão é a mesma, os meios para realizá-la é que são múltiplos e até mesmo pessoais. Jocélio, por exemplo, encontrou na música e no serviço social a sua forma de anunciar o evangelho. Eu faço isso através da música, também uma evangelização que é muito importante para mim, é a evangelização nos presídios, né, com os detentos. Então eu faço isso na cidade onde estou atualmente, em Caruaru, Pernambuco, e acho muito importante ter o contato com eles. A família, base da sociedade, tem o seu lugar privilegiado quando o assunto é apostolado leigo. É de pai para filho que a fé precisa ser passada como algo fundamental, como herança fundamental. E dessa maneira a família acaba exercendo um papel fundamental também na sociedade. Porque uma família sem Deus gera uma sociedade desestruturada. Uma família com Deus, ela tem toda a base para poder atuar na sociedade. Segundo o último censo realizado no país, os católicos representam 64% da população. Este número traz questionamentos para a igreja, como entender o porquê muitos se dizem católicos, mas não são praticantes, e conscientizá-los de seu papel dentro da igreja. A nova evangelização nos alerta de nós sairmos do nosso círculo, de não ficarmos contentes somente com aqueles que estão conosco. Nós precisamos ir além. O que mais nos inquieta são aqueles que perderam a fé ou que não acreditam mais em Deus. Esta fatia é a que mais nos preocupa. A nova evangelização, ela quer atingir e sensibilizar o leigo e a leiga de viverem com muita intensidade a sua fé onde estiverem. Neste complexo desafio, todos são chamados a participar, a ser luz na sociedade. Porém, o testemunho pessoal será sempre o mais eficaz do que qualquer instrumento. O Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém promove um seminário filosófico no próximo final de semana, dias 17 e 18. Professor William Pereira conduzirá o tema do encontro, A Jerusalém Liberta, de Literatura à Ópera.
Cada um tem um santo de devoção e recorre a ele para fazer um pedido ou agradecer. Na última semana, católicos celebraram aqueles que sempre intercedem por nós e reforçam uma tradição que existe desde o século IV. No Dia de Todos os Santos, não faltou devoção e incentivo para seguir esse caminho. Ser santo está na Bíblia e na ponta da língua de seu João. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Devoto de São Miguel Arcanjo, ele confia também na intercessão dos santos, homens que seguiram o exemplo de Cristo na terra e que foram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Não há número exato, mas ao longo dos séculos, calcula-se que a Igreja Católica tenha canonizado mais de 10.000 santos. Extraoficialmente, o número pode ser infinitamente maior. Aqueles que a Igreja reconheceu canonicamente, quer dizer, que teve um processo, que foi averiguado, que foi conferido, então já está escrito lá no Hall dos Santos, né? Mas tem milhares e milhares que nem chegaram a isso. Tanto que seu João confia na intercessão até mesmo da filha dele, que morreu com apenas 13 dias de vida. Eu tive uma visão de ver ela assim na porta da igreja, e ela andando, chegou perto de mim e falou assim: pai, eu sou sua filha, eu estou intercedendo pelos seus pecados. Não faltam santos para se pedir a intercessão, mas existe um dia especial para todos eles, de uma só vez. Eu procuro celebrar mesmo com profundidade, porque de todos os santos, daí não tem nome específico, são todos. Essa solenidade começou no século IV, quando então os cristãos de Antioquia celebravam a festa de todos os mártires no primeiro domingo depois de Pentecostes. Somente 4 séculos depois, com Gregório IV, é que a data foi instituída em 1º de novembro, como permanece até hoje. Mas para subir a glória dos altares, o Concílio Vaticano II determinou que todo cristão deve vivenciar a plenitude da fé cristã e, acima de tudo, praticar a caridade com perfeição. O ser santo é ser totalmente de Deus, é ser uma pessoa de Deus que caminha com Ele, que escuta Ele, que vive a tudo aquilo que Ele nos pede e nos orienta. Não é difícil ser santo, diz o padre. É uma vocação universal, é uma vocação, é um chamado de Deus já colocado no coração do homem. Todo homem deve buscar a santidade. Mesmo para quem se julgue o pior de todos os homens. Lembra da cruz? Lembra de mim, Senhor, quando entrares no paraíso? E ainda hoje estará comigo no paraíso. Ser santo não tem hora certa para começar. A melhor hora é já. A hora de eu ser santo é a hora que eu tomo consciência de um Deus que me ama, de um Deus que tem compaixão de mim e oferece para mim condições de eu mudar a minha vida e se tornar um homem novo em Deus. E após a celebração de Todos os Santos, a Igreja celebrou o Dia dos Fiéis Defuntos. Uma missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, no cemitério Maxi Domini, na região metropolitana de Belém. Dezenas de pessoas que visitaram os túmulos de amigos e parentes acompanharam a celebração. E sobre a origem do Dia dos Fiéis Defuntos, eu conversei com o vigário-geral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Posidônio. Acompanhe. O Monsenhor Raimundo Posidônio é especialista em história da Igreja e vai falar um pouco para a gente sobre como surgiu o Dia de Finados. Monsenhor, a Igreja Católica no mundo inteiro, ela celebra o Dia dos Fiéis Defuntos, como é mais conhecido. Como é que a gente pode entender por que surgiu, ou na verdade, em que contexto histórico surgiu essa data? Então é bom lembrar que desde os primeiros séculos da vida da Igreja, os cristãos já veneravam os defuntos, sobretudo os mártires. Era comum na Europa, em Roma, né, se fazer visita aos túmulos dos mártires por considerá-los já santos. O costume mesmo de celebrar um dia, né, especialmente pelos fiéis defuntos, nasceu numa abadia chamada Abadia de Cluny, né, onde um abade chamado Odilon, aí por volta de 998, ele estabeleceu que os monges deveriam rezar um dia especial pelos defuntos. E isso foi ganhando tradição até que os papas, né, no século X, no início do século XI, eles estabeleceram então um dia especial, que foi o dia 2 de novembro,
por causa do 1º de novembro, que era o dia de Todos os Santos, né? Então, o dia de Todos os Santos, aqueles que eram desconhecidos, que não eram, digamos, canonizados oficialmente, evocava também a lembrança daquelas pessoas que às vezes não eram lembradas, não eram celebradas, até mesmo pelos seus parentes, né? A lembrança da morte, visitar o cemitério, visitar um túmulo, significa não só olhar o passado, sentir a saudade, a dor, né, pela perda do ente querido e trazê-lo presente naquele momento, mas lembrar e celebrar sobretudo a ressurreição, como você falou, né? Acho que a celebração nós chamamos fiéis defuntos ou fiéis falecidos, exatamente nos traz à mente a vida eterna, a eternidade, de que a vida não fica ali, né? Mesmo o corpo, a realidade material da nossa vida, ela um dia ressuscitará plenamente. Agora, Monsenhor, junto com a origem desse dia, foi estabelecido também um rito especial para a celebração dos fiéis defuntos? Não, em geral é a Santa Missa, né? É lógico que para todo e qualquer evento de falecimento, nós chamamos, tem uma celebração de exéquias, né? Corpo presente no cemitério, depois tem as missas, né, que lembram lá assim, né, o 7º dia, 30º ano. No dia dos fiéis falecidos, nós celebramos a missa. Então, todo padre, em geral, no dia de finados, como chamamos, pode celebrar 3 missas, que em geral o padre só pode celebrar uma missa, né? Então, isso nos ajuda, portanto, a compreender também essa intenção da Igreja de, evidentemente, favorecer uma oração maior, que é a celebração do mistério pascal pelos fiéis falecidos, para que eles realizem plenamente também a sua Páscoa. No próximo dia 25 de novembro, Nossa Senhora das Graças é homenageada em Coraci, distrito de Belém. A Maria de Belém Lessa está aqui ao nosso lado e vai dar mais informações. Dona Maria de Belém, em Coraci já é tradicional o Círio de Nossa Senhora das Graças, né? Realmente é uma tradição, o nosso Círio de Nossa Senhora das Graças. A gente já faz um trabalho, a partir do momento que nós temos um tema para trabalhar, nós já iniciamos o nosso trabalho de Círio em preparação ao 4º domingo de novembro, que todos os anos é no 4º domingo de novembro. Neste momento acontecem então as peregrinações que vão preparar os devotos para este Círio? Isto. Primeiro nós temos uma semana mariana, que nós tivemos na última semana de outubro, de 22 a 26 de outubro, tivemos uma preparação com todas as pessoas que vão caminhar com Nossa Senhora nas escolas, nas famílias. E no domingo, que foi dia 28, nós já tivemos a missa do envio das imagens, para cada pessoa que vai nas famílias peregrinar com Nossa Senhora. E também das escolas, que este ano, porque antigamente nós levávamos o kit Nossa Senhora nas escolas. Este ano também nós resolvemos trazer as escolas para também receberem a missa, participarem da missa do envio e também já levarem Nossa Senhora para ficar desde cedo até o Círio nas escolas também. E como a senhora destaca, Dona Maria de Belém, a importância desse momento para a paróquia de São João Batista Nossa Senhora das Graças? Olha, para mim é a coisa mais importante da minha vida, porque eu fui educadora e assim que eu me aposentei, eu procurei a igreja e o amigo que era na época coordenador do Círio me convidou em 2000. E eu, a partir daquele momento, daquele ano, eu fui convidada todos os anos e participo como diretora de peregrinações. E a cada ano que passa, o amor é tão grande a esta festa religiosa que, se nós consideramos a maior festa religiosa de Coraci, é o Círio de Nossa Senhora das Graças, tá? Dentro de Coraci. Então nós trabalhamos com todo amor, com todo carinho, com muita devoção a Nossa Senhora. O Círio de Nossa Senhora ele vai acontecer no dia 25 agora de novembro e logo após existe uma programação cultural festiva? Existe uma programação cultural. Nós temos o nosso Círio e nós temos 15 dias de programação, tanto no salão paroquial, que nós temos todas as noites, encontros de famílias, em que são convidadas também as empresas, as escolas, as instituições públicas que cada noite estão lá conosco, tá? Todos os grupos, todas as pastorais, todas as comunidades,
tá? Além de nós termos também, todas as noites nós temos a celebração, tá? A missa, que é sempre celebrada às 19h30. Também, todas as noites, convidamos um padre que participa conosco. Então, nós temos os 15 dias uma programação voltada à Nossa Senhora. Pela manhã, cedinho, 6 horas da manhã, nós temos o terço da alvorada também. Então, nós temos toda essa programação durante a festividade após o Círio. Então, o Círio não termina no dia do Círio, ele vai mais além. Uns 15 dias após o Círio, nós temos uma programação voltada para Nossa Senhora. Então, Dona Maria de Belém, vamos convidar quem está nos assistindo a participar de toda essa programação festiva lá em Nossa Senhora das Graças. Vamos aproveitar este momento, esta oportunidade que estamos aqui, e convidar todas as pessoas para esta grande festa religiosa, de grande significado para todos nós de Quaraci. É uma festa linda, no dia do Círio todo mundo se confraterniza, então nós aguardamos todas as pessoas. E o Círio nós já temos, antecipadamente, nós temos a trasladação que acontece no sábado, lá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, às 19 horas, com a missa, e depois nós teríamos a trasladação até na Capela de São Sebastião, lá no Cruzeiro. Este ano nós temos uma inovação, que nós temos na chegada, porque antigamente nós não tínhamos missa na chegada da trasladação. Este ano nós teremos uma missa, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que não acompanham, mas ficam ali esperando Nossa Senhora. Então vão ser contempladas também com esta missa, tá? Na chegada da trasladação. E no outro dia nós teríamos o nosso Círio, ali que sai da capela, né, de São Sebastião. 7 horas da manhã nós temos a missa, e depois saímos em procissão até a Igreja Matriz de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Obrigada, Dona Maria de Belém, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. A gente deixa, então, que todos estão convidados a participar do Círio de Nossa Senhora das Graças, que acontece no dia 25 de novembro, no distrito de Quaraci. Agora nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Para mostrar a importância do esporte para os jovens, o campeão mundial de karatê Daniel Monteiro participa neste domingo da Copa Norte, promovida pela paróquia de São Jorge da Arquidiocese de Belém. O campeão faz parte da liturgia infantil da paróquia. O campeonato acontece a partir das 9 horas da manhã na Escola Superior de Educação Física. A Congregação para a Causa dos Santos autorizou o início do processo de beatificação de uma criança carioca. A menina morreu com 9 anos e atrai fiéis de todo o Brasil. Quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. A frase de Santa Teresinha era a preferida da menina Odete e está estampada no Lar São José, no Rio de Janeiro. O local criado por Alice, mãe de Odetinha, é a herança do carinho que a menina mantinha pelos pobres e carentes. A casa atende atualmente 37 meninas de 4 a 12 anos. Aqui elas têm a complementação das tarefas escolares, né? A gente tem uma psicopedagoga, elas têm aula de música, de dança, recreação, informática, trabalhos manuais. A partir de janeiro, a história de santidade de Odetinha ganhará um novo capítulo, a fase diocesana do processo de beatificação. Isso vai demandar uns 3 dias, né? Nós vamos ter que fazer primeiro a exumação, depois será colocada numa urna, essa urna será transportada para a Candelária, para a abertura, depois a catedral e depois, conforme as orientações dentro da Arquidiocese com Dom Orani e com os bispos, definir qual vai ser a paróquia onde as suas relíquias ficarão ali expostas. A quadra 6 do cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro, passou a ser o destino para milhares de pessoas. No túmulo de Odetinha é possível encontrar mensagens de agradecimento por graças alcançadas, vindas de várias partes do Brasil, como o Piauí, Curitiba
e Recife. Quando iniciamos esses estudos, a gente recebe até do exterior já, são muitas graças. O mais importante agora é a comissão estar atenta e o povo de Deus, que porventura pede intercessões de Odetinha, nos relatem as suas graças, aquilo que tenha sido alcançado, para que isso possa ser anexado ao processo. Mística da Eucaristia, ao receber a comunhão com 7 anos, a menina Odete ganhou a admiração de muitos pelo imenso amor a Deus. Amigos que conviveram com ela e hoje semeiam seus ideais. Eram muitos amigos e até hoje esses amigos frequentam a nossa casa. E é interessante que passa de pais para filhos e vai, né, netos, e eles vêm aqui, falam de Odetinha e falam que tem muita devoção a Odetinha e até nos ajudam. E a santidade de Odete expressa em fotos espalhadas pelo Lar São José. É força para a irmã Joana Dark e exemplo para o mundo. Viveu tão pouco tempo, a gente com tanta idade, tão longe da santidade. Mas Deus tem os seus caminhos, meu filho, né? E Ele trabalha na alma das pessoas. E Deus quer mostrar para nós que para ser santo não precisa ter idade. Falando agora em São Paulo, foi inaugurado o maior santuário católico da capital paulista. O espaço tem capacidade para receber cerca de 100 mil fiéis e custou quase 6 milhões de reais. O Dia de Finados em São Paulo foi marcado com uma celebração especial. Fiéis de todas as partes do Brasil participaram da inauguração do Santuário Mãe de Jesus, um enorme templo católico na zona sul da cidade. A presença de Deus está aqui. Então, nossa, não tem explicação. Fé sentida em cada olhar, em cada gesto. Juntos, os fiéis cantaram e louvaram a Deus. Sueli, que estava desenganada pelos médicos por causa de um tumor cerebral, veio agradecer. Nossa, está sendo a maior felicidade do mundo eu estar aqui novamente. Nesse dia, para mim, está sendo uma vitória, um renascer na minha vida. O novo local de oração ainda não está pronto. A área conta com mais de 30 mil metros quadrados e terá capacidade para receber até 100 mil pessoas. 25 mil na área interna e 75 mil na área externa. Mas hoje, o enorme espaço ficou pequeno demais. Gente em pé, sentada no chão, isso para eles não importa, já que o único propósito foi buscar uma experiência com Deus. Eu tenho uma família muito grande e pedi bênção para todos eles. Este evento de pura manifestação de amor a Deus é um sinal de devoção dos fiéis, neste tempo do Ano da Fé. O Ano da Fé, queridos amigos, oferece-nos a magnífica ocasião de aprofundar-nos no tesouro divino que recebemos e, com a graça de Deus, difundir esta virtude em círculos concêntricos que chegam bem longe. De acordo com o último censo demográfico do IBGE, divulgado em 2010, os católicos são a grande maioria no Brasil. E o evento deste Dia de Finados mostra a força da espiritualidade cristã. É uma demonstração, tá? A gente vê isso na Canção Nova, tá? A gente vê e que as pessoas estão com essa sede de Deus e aqui está a prova. Quem imaginava que teríamos gente do lado de fora, tá? O santuário é enorme, né? Então mostra-se a importância de espaços cada vez maiores e que a Igreja Católica está aí, né? Agora basta acolher. Nos dias 2 e 3 de dezembro acontece o primeiro Festival da Canção Mariana na Paróquia da Imaculada Conceição, na região metropolitana de Belém. As inscrições estão abertas na Secretaria da Paróquia. Os vencedores do festival ganharão prêmios em dinheiro. Nossa Senhora de Nazaré continua a receber homenagens dos paraenses. Em Altamira, no sudoeste do estado, centenas de pessoas acompanharam o círio da padroeira do Xingu e de todos os paraenses. Uma multidão tomou as ruas de Altamira no Círio de Nazaré. A berlinda, florida e bem decorada conduzia a imagem da Rainha da Amazônia. Os fiéis caminharam orando a Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Diante do Hospital Municipal, a Romaria parou para saudar um altar especial montado para a passagem da Virgem. Pedimos a Nossa Senhora de Nazaré que interceda por nós, pelo Hospital Municipal, por todas as pessoas que deram entrada hoje no hospital e estão internados. A procissão seguiu iluminada já à noite por mais ruas da cidade e com um mar de gente, cada vez mais pessoas se juntando para orar em caminhada. Na procissão, a corda ligada à berlinda que leva Nossa Senhora de Nazaré. Os devotos fazem questão de segurar na corda, pedindo graças e agradecendo as bênçãos alcançadas. E o espaço na corda do círio foi dividido calmamente por adultos e crianças. Dona Valdice, aos 77 anos, fez questão de ir segurando na berlinda durante a procissão. Que seja bom para Altamira, que tudo melhore, que aqui é a minha terra, eu nasci e me criei aqui. Então que tudo melhore para nós, né? A chegada ao santuário foi festiva e iluminada. Aleluia, 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 aleluia. A celebração da Santa Missa continuou no meio da rua. O vigário-geral da Igreja do Xingu refletiu sobre as manifestações de fé de um povo que acredita nas promessas de Deus e na figura de Nossa Senhora, que emociona os fiéis nos dias difíceis de hoje. Pedimos a Nossa Senhora que proteja todos os altamirenses diante desse momento tão difícil que vive Altamira, com o inchaço da cidade, com a grande movimentação de trabalhadores que estão chegando. Alguns encontram trabalho, outros não. Que Nossa Senhora possa abençoar e abençoar todos os altamirenses. Visita cada um de nós, ó Mãe querida, viva Nossa Senhora de Nazaré, bem forte povo de Deus, viva Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, recebe homenagens a partir deste domingo em Belém. A Laís Maciel está aqui ao nosso lado e vai dar mais informações. Laís, vai ter início então essa festividade? E isso vai ser iniciada neste domingo, no dia 11, e vai até o dia 19 de novembro, com várias programações, também a parte cultural. Neste domingo, se inicia com a missa de abertura às 19 horas da noite. Mas durante toda a festividade, haverá os terços da alvorada, que são às 6h30, e as missas às 19 horas da noite, toda a noite, do dia 11 até o dia 19. Após a Santa Missa à noite, às 19 horas, sempre tem uma programação cultural, com vendas também de comidas típicas, bolos, várias iguarias, que também servem para a gente poder agariar fundos que a paróquia utiliza para as suas ações sociais durante todo o ano. E Laís, como é que você destaca a grande importância para vocês que estão na comunidade esse momento da festividade? É de grande importância porque é uma comunhão, né? Vamos dizer, na festividade que se destaca o trabalho também dos grupos jovens. Por exemplo, eu tenho um dia especial só para a juventude. Então, nele vai ter a missa da juventude, os terços também vão ser direcionados pela juventude, também vai ter uma missa dos enfermos. Então, essa assistência também a gente dá durante a festividade. Acho que isso é de grande importância. E, como já foi falado, toda a arrecadação vai para as ações sociais. Então, é de grande importância para a gente conseguir, né, esse fundo para investir durante todo o ano. E o tema da festividade deste ano? O tema deste ano é Bendita aquela que acreditou, proposto pelo padre Aderaldo da Mata e bastante acolhido pela comunidade. Como é que você destaca para a gente? Você falou que todas as noites vai ter uma programação cultural, durante também tem as missas que serão realizadas da festividade, mas você destaca alguns pontos altos desses festejos? Sim. Por exemplo, vai ter no dia 15 a missa dos enfermos às 8 horas da manhã. Então, as pessoas que merecem um atendimento melhor, né, elas podem ir participar dessas missas. Também tem a nossa Kombi. Caso a pessoa não possa se locomover, a própria Kombi da igreja, ela vai buscar na casa. Basta ligar para o telefone da paróquia. E também tem a Missa da Juventude, também, que é no dia 15, só que é às 19 horas da noite. Também temos o jantar dançante, que acontece no dia 17, a partir das 21 horas. Tem MPB, bolero, e
É bem agradável, bem familiar, assim, as pessoas vão se sentir muito bem acolhidas. É uma festividade para todos os públicos. Isso. Ainda tem, no encerramento, vai ter às 18 horas a procissão luminosa para terminar com esse grande momento, né? Obrigada, Laís, pelas suas informações. A gente ressalta que a paróquia de Nossa Senhora da Divina Providência fica localizada no Conjunto Providência, aqui em Belém, que fica bem próximo, em frente, na verdade, ao Conjunto Marex, não é isso? Isso. Tá bom. Obrigada, Laís. A gente agradece a sua presença aqui no nosso programa e agora a gente vai para um breve apoio cultural e volta já. Com o término da quadra nazarena em Belém, a Basílica Santuário voltou às suas atividades de rotina. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, acontece a oração do terço. Às terças-feiras, às 4 da tarde, é realizado o louvor da Renovação Carismática Católica e às 19h30 é a vez do Terço dos Homens. Na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, a Adoração da Juventude promove grandes encontros. A programação completa das liturgias você confere na sacristia da Basílica. Vamos falar agora sobre as atividades do Papa Bento XVI. Durante a oração mariana do Ângelus do último domingo, o Santo Padre destacou que o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. O Santo Padre revelou que o amor a Deus e ao próximo são um único mandamento e mostrou isso com o próprio testemunho. O Papa explicou ainda que o amor é um dom, uma realidade que Deus nos faz conhecer e experimentar. Isso para que o amor possa germinar dentro de nós, como uma semente, e se desenvolver em nossa vida. Bento XVI disse que o amor a Deus cria raízes profundas em uma pessoa, e esta é capaz de amar até quem não merece, assim como é o amor de Deus por nós. Como exemplo, citou o pai e a mãe, que amam sempre seus filhos, e não somente quando eles merecem. De fato, com Deus se aprende a querer sempre o bem e nunca o mal, bem como a olhar para o outro não só com os olhos da pessoa humana, mas também com os olhos de Deus. Ao final, o Papa rezou para que cada cristão saiba mostrar a sua fé no Deus único e verdadeiro, com um claro testemunho de amor ao próximo. E como acontece habitualmente às quarta-feiras, milhares de peregrinos se reuniram na Praça de São Pedro para acompanhar a catequese de Bento XVI. Nessa semana, o Papa pediu paz na Síria e fez reflexões sobre o misterioso desejo que o ser humano tem de ser Deus. Bento XVI meditou sobre o desejo que o ser humano tem de Deus, um desejo misterioso que o homem traz em si. Ressaltou que as experiências como a amizade e a beleza da vida mostram que cada bem experimentado pelo homem vai em direção ao mistério que envolve o próprio homem. O Papa explicou que o dinamismo do desejo está sempre aberto à redenção, porque mesmo no pecado não se apaga no homem aquela faísca que permite a ele reconhecer o verdadeiro bem. Bento XVI ensinou que quando no desejo se abre a janela para Deus, isto já é sinal da presença da fé na alma, fé que é uma graça de Deus. O Papa voltou a manifestar sua preocupação com a população na Síria e pediu o fim dos conflitos. Bento XVI assegurou que uma delegação da Santa Sé está no Líbano em visita aos refugiados e para apoiar grupos de católicos que prestam solidariedade aos que mais precisam. Para manifestar a minha solidariedade. O Santo Padre convidou as partes em conflito e aos que prezam pelo bem da Síria a não poupar qualquer esforço na busca da paz. Nunca é demasiado tarde para trabalhar pela paz, assegurou Bento XVI. A Arquidiocese de Belém realiza nos próximos dias 17 e 18 a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Párocos e representantes de todas as paróquias participarão do encontro, que irá discutir os projetos da Arquidiocese para o próximo ano. A Assembleia acontece no Centro de Cultura e Formação Cristã e será presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Os padres xaverianos comemoraram essa semana um ano de canonização de seu fundador, Dom Guido Maria Conforte. Missionários, religiosos e seminaristas se reuniram na Casa Regional da Comunidade, localizada em Belém. Os xaverianos chegaram ao Brasil em 1953. Inicialmente foram para o norte do Paraná. Na década de 60 vieram para a Amazônia. Trabalharam ao lado dos indígenas e dos sem terra. Hoje são 40 missionários espalhados em 10 municípios do Pará, inclusive na capital. Temos 2 paróquias com xaverianos,
temos a presença dessa casa aqui e depois giram aqui os xaverianos que trabalham em toda a nossa região norte. Portanto, é uma presença construtiva, um espírito missionário, ajudando a nossa igreja a manter esta capacidade missionária. E é claro, para mim é uma bela oportunidade, nós já estamos completando um ano da canonização de São Guido Maria Conforte, que é o fundador, bispo, fundador dos xaverianos. Então é uma oportunidade que eu tenho também de agradecer a Deus junto com os xaverianos e uma homenagem à própria comunidade dos xaverianos pelo serviço prestado à nossa igreja. O fundador da congregação nasceu na Itália, tinha o dom da música e era um modelo de virtudes. São Guido era bispo de uma igreja de Parma, lá na Itália, uma igreja local que se torna totalmente missionária. Então, ele fundou a Congregação dos Missionários Xaverianos. Para nós é importante fazer memória desta festividade para que a nossa igreja local se torne plenamente missionária. Então, um bispo que trabalha numa igreja e que oferece esta possibilidade para a igreja abrir os horizontes, vai se tornar também para nós motivo, estímulo, modelo para que a nossa igreja se torne plenamente missionária. Para comemorar um ano da canonização do santo, os xaverianos se reuniram na Casa Regional, localizada em Belém. Nessa semana, o pároco de São José de Queluz, em Belém, Frei Juan Antônio, foi transferido para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Frei Juan Antônio falou sobre a sua transferência. Acompanhe. Em primeiro lugar, estou feliz porque a minha passagem por São José de Queluz foi uma passagem com muita graça de Deus. Eu acredito que sempre, tanto os frades, padres, quanto todos os que trabalhamos na pastoral, temos que ter presente sempre um princípio que São Paulo fala muito. Estamos em nome de Deus. Nós religiosos somos padres, pastores, né? Mas somos frades também. Queremos imitar Jesus, vivendo em comunidade, pobre, castos e obediente. Então, no voto de obediência, nós nos colocamos à disposição de Deus. Casamos com Deus, com a vontade de Deus, não com nenhum lugar. Nem Belém, nem Marajó, nem... Nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus. O sacerdote, cantor e escritor José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Padre Zezinho, continua em recuperação após sofrer um acidente vascular cerebral há cerca de 2 meses em Taubaté, no interior de São Paulo. O religioso de 71 anos está em uma casa da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, da qual faz parte. Padre Zezinho deve permanecer sem atividades e compromissos como celebrações e shows até o final do ano. De acordo com o reitor da congregação, ele está melhor, lendo e escrevendo devagar. O desafio de evangelizar no século da modernidade. Esse foi o assunto que reuniu em Recife, capital de Pernambuco, centenas de leigos participantes de comunidades, movimentos e associações. Eles participaram do 4º Encontro Nacional de Leigos, promovido pela CNBB. A beleza que ressalta aos olhos é apenas um sinal da verdadeira beleza. A fé que reúne diferentes carismas na missão de evangelizar. Os representantes de diversos movimentos, associações e novas comunidades, durante 3 dias refletiram sobre o trabalho evangelizador no país. Em uma sociedade capaz de relativizar a própria fé, os leigos são um sinal de esperança, destacou Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, no Pará. Quando nós vemos essa profusão de carismas, de realidades, movimentos eclesiais, comunidades novas, é claro que nós nos animamos, porque esses homens e mulheres aqui presentes, agregados em torno de carismas, são pessoas que se fazem depois testemunhas de Jesus e comprometidas com o anúncio do Evangelho. Paulo, Maria, Antônio, Luísa. Os leigos comprometidos com a evangelização são numerosos, porém o campo de trabalho é cada vez maior e mais desafiador. Nos grupos de debate, os problemas enfrentados foram colocados em comum, assim como as formas de enfrentá-los. Segundo a focolarina Sandra, em primeiro lugar deve estar o exemplo pessoal. Nós vemos uma sociedade toda marcada pela fragmentação, pela filosofia niquilista, né? Ou seja,
um período de incertezas, um período em que no qual as pessoas não acreditam mais em nada. Através dos movimentos, a igreja hoje pode falar e dar o seu testemunho e anunciar Jesus para esse homem da sociedade moderna. Ponto comum alcançado por todos os grupos foi a consciência de que todo cristão leigo possui um compromisso com a transformação da sociedade e que está inserido nas diversas realidades. Eu vejo que o padre tem sua importância, tem seu papel, o bispo tem sua grande importância como a cabeça da igreja, a cabeça pensante. Mas muitas vezes nós leigos nós estamos inseridos nas realidades. A juventude deve participar ativamente desse processo de transformação, possui um entusiasmo capaz de convencer os que estão longe de Deus, ressalta Tabata. Esse ponto que a igreja hoje olha como realmente essa semente que tem um potencial enorme, né, de transformar a sociedade, porque vai ser o amanhã, né, aqueles que vão estar desempenhando grandes funções, aqueles que vão estar tendo poder de decisão e que hoje também já são uma figura muito atuante na sociedade, né? O objetivo não é ocupar cadeiras visando o número de pessoas. O que estes líderes querem é descobrir métodos eficazes para que os já batizados compreendam o que é a fé e, mais do que isso, façam uma real experiência do batismo e aí sim ocupem o seu lugar na igreja. O essencial para este apostolado leigo será sempre o apoio e motivação dos bispos e sacerdotes, explica o arcebispo de Maceió. A igreja, com o laicato, ela torna-se realmente uma igreja de Cristo. Uma igreja que abraça, que conforta, que ajuda, que repreende, mas que principalmente caminha com este grande braço. Não há fórmulas mágicas, mas o segredo é bem simples. Já o Papa Paulo VI dizia que o cristão do futuro será aquele que testemunha Jesus Cristo. Muito mais será este do que aquele que simplesmente só faz anunciar. O laicato tem a missão especial de ser luz, fermento, sal no meio do mundo, para transformar esse mundo. Nesta quinta-feira, dia 15, o padre jesuíta Hilário Govoni promove uma sessão de debates sobre o livro de São Tomás de Aquino, Exposição sobre o Credo. A exposição faz parte das Reflexões para o Ano da Fé, publicada no jornal Voz de Nazaré. A sessão será realizada às 19h, na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, em Belém, com entrada franca. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no portal da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. E obrigada pela companhia, a todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!